Meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, eterno Deus, nosso Rei, e esperamos nele, a nossa vida, nosso culto, tudo é por causa dele. Quero encorajá-lo nesse dia de domingo, 17 de maio, a nós iniciarmos nosso culto coletivo e fazermos isso para a glória do nosso Deus através de Jesus Cristo. Conclamo a você agora que convide toda a sua casa, toda sua família, para juntos celebrarmos ao Senhor. Quero, nesse instante, então, fazer uma oração de petição a Deus por esse culto que vamos prestá-lo nesta ocasião. Quero convidar o irmão Genilson, ele vai orar ao Senhor, intercedendo a Deus pelo começo desse culto, para celebrarmos o seu nome em Cristo Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar, pedir a graça do Senhor. Deus, nós oramos ao Senhor pedindo graça, força, sabedoria, discernimento da Tua palavra para propagar o Teu Evangelho, cultuando, salmodiando ao Senhor. Amém. E instruindo a Tua palavra conforme o Senhor assim nos instrui. Amém. Nos desperta nessa noite para que a gente cultue ao Senhor de forma sincera, ordeira e verdadeira. Amém, louvando, Deus, exaltando e glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Nós queremos, nesse instante, também continuar encorajando os meus amados irmãos com alguns avisos importantes, entre eles, você fazer o discipulado por chamada de vídeo, aqueles grupos de irmãos e pessoas que, durante as nossas reuniões presenciais, a gente estava trabalhando, então faça isso. Outra coisa é, ao mesmo tempo, chamada de vídeo para todos os irmãos, mutuamente o pastoreio mútuo, um encorajando o outro, fazendo com que outros sejam despertados na fé, nesses dias de pandemia, e que a gente possa estar firme e convictos dos princípios de Deus em nossas vidas. Portanto, não deixe de fazer isso, de fazer chamada de vídeo uns para os outros, até aqueles irmãos do grupo de Zap que você nem tem aquele contato todo, mas que isso sirva também de encorajamento para você. Durante os dias da semana, nós estamos com plantão, e eu quero desenvolver isso como um plantão diário na igreja, isso até de domingo a domingo, a gente vai desenvolver isso com a liderança espiritual. Esses dias vamos até tentar conversar com alguns dos líderes e, na medida do possível, no processo de plantão, a gente vai desenvolver com a liderança espiritual da igreja. Por isso, orem pelo esse processo até o momento em que a gente tiver plenamente as condições de nos reunir fisicamente. Por isso, orem a Deus, interceda a Deus. Mas lembrando que sempre nós teremos um plantão na igreja, diariamente, manhã e tarde. E aí você se organize para que isso funcione, também atendendo os irmãos que vão trazer alimentos, os irmãos outros com outras necessidades. A chamada de adoração nessa noite nos coloca no texto de Apocalipse 3, 4 a 6. Esse texto ele faz com que a gente adore ao Senhor com a convocação de Jesus e a apreciação de Jesus, Senhor da igreja, mostrando que Ele aprecia e Ele louva a fidelidade de sua igreja. Vamos fazer a leitura de Apocalipse 3, de 4 a 6. Eu vou convidar para esta leitura também o nosso irmão Genilson. Ele vai fazer a leitura de Apocalipse 3, do capítulo 3, do versículo 4 até o versículo de número 6. Acompanhe a leitura bíblica com ele. Abra sua Bíblia agora, onde você está sentado, junto com sua família, e lê o texto acompanhando o convite à adoração ao Senhor. Vamos atentar os ouvidos para a leitura da palavra do Senhor. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvi. Perdoe-me.
é do 4 ao 6. Eu estava lendo 3. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ouvindo o que o Espírito diz às igrejas, nós vamos adorar ao Senhor, Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, e através dele vamos também adorar o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono, governando tudo e todos e governando a sua igreja. Maria, Marcelo, hoje vão nos conduzir cantando inicialmente o hino 152 do cantor cristão. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, o teu rebanho congregado, teu povo, Senhor, desejamos te adorar. Vamos cantar, cante conosco, adorando ao Senhor e celebrando o nome de Jesus Cristo. Pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o teu cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Sempre a Ele cantaremos a sua proteção, sua afável proteção, sua graça, e desejando que essa graça também alcance, meu querido irmão ouvinte, toda a igreja do Senhor, a afável proteção de Deus. Maravilha a gente entender isso e viver. Nossos irmãos em Camaçandi aí, um abraço, nossos irmãos de toda a igreja,
um abraço, que a gente possa viver essa graça de Deus plenamente. Teremos um momento de oração e hoje, à luz também do ensino do texto, no capítulo 3, de 1 a 6, nós vamos estudar a proposta de entender como Deus convida a igreja que está numa situação muito crítica e, embora aparentemente pareça estar bem, mas não está, pareça estar viva, mas não está. Baseada na proposta da própria carta, nós vamos, neste momento de oração com a igreja, orar por 4 motivos: confissão e abandono de pecados. É importante que nesses dias, embora muita gente esteja mais voltada orando a Deus, para que Deus tire esse momento, passe, ou ajude que passe esse momento. Mas talvez nesse momento é um momento ideal e Deus está conduzindo a sua igreja a entender que Ele quer que ela seja uma igreja viva. Portanto, uma oração por confissão e abandono de pecados. Vamos orar pelo avivamento espiritual da igreja. A igreja de Sardes aparecia estar viva, mas segundo o próprio Cristo, na visão real e verdadeira, ela estava morta. Então, orar pelo avivamento espiritual da sua vida, da vida da igreja, para que a gente esteja vivamente diante do Senhor e que o olhar de Deus é que seja o aprovador da nossa vida espiritual. Um outro aspecto é o viver pela palavra. E ele vai convocar a igreja de Sardes a estar atenta, a lembrar da palavra do Evangelho de Cristo. E o outro aspecto é a esperança na promessa de Cristo, porque ele sempre termina com a palavra de esperança. Vamos orar com Marcelo. Marcelo vai orar por 2 motivos. Primeiro, confissão e abandono de pecados, e depois avivamento espiritual da igreja. E logo em seguida, nosso irmão Marinaldo já grava aí os avisos, os pedidos também: viver na palavra e esperança da promessa de Cristo. Então a gente vai ter esse momento de oração. Você também ore aí, peça a Deus se tem algum pecado guardado, pela graça de Deus, pelo poder de Jesus Cristo no seu espírito. Diga para Ele: Senhor, me ajude, quero viver uma vida espiritual adequada. Vamos então acompanhar Marcelo: confissão e abandono de pecados e avivamento espiritual. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai de infinita graça, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a examinarmos a nossa vida, Senhor, e colocarmos para fora, Pai, tudo aquilo que não te agrada. Amém. Tudo aquilo que não procede do teu coração. Amém. Tudo aquilo que nos coloca, que nos afasta do Senhor, Pai. Ajuda-nos a abandonar pecados, Senhor. Ajuda-nos a renunciar aos prazeres do mundo. Amém. Ajuda-nos a renunciar às práticas mundanas. Ajuda-nos a afastar de nós tudo aquilo que atrapalha a nossa santidade, Pai. Sim, que o nosso coração seja repleto de tudo aquilo que agrada o teu coração, Pai. Amém, Deus. Que o nosso coração e a nossa mente sejam povoados somente com a tua palavra, somente com os teus ensinamentos. Amém. Que a nossa vida seja exemplo daquilo que o Senhor quer de nós e não do que nós queremos, e não do que o mundo quer de nós. Sim, Deus. Que a tua igreja, Pai, seja a cada dia avivada, a cada dia mais incentivada a praticar somente o que o Senhor quer. Amém. Que a nossa igreja seja avivada e fortalecida para fazer a sua vontade. Amém. Para praticar somente o bem, para levar o teu evangelho a toda criatura, Pai. Amém. Pois a salvação que o Senhor nos concede por meio do teu Filho não é exclusiva, não é somente para nós, mas sim para todo aquele que crê e confessar o teu Filho como Senhor e Salvador, Pai. Amém. Que a tua igreja hoje e para sempre esteja motivada a cumprir o teu ID, Pai. Amém. Motivada espiritualmente, motivada em todos os sentidos, Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de te louvar. Dirija, Senhor, tudo que vai ser dito aqui nesta noite. Amém. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda orando com o nosso irmão Marinaldo, nós vamos continuar a orar agora pelo viver da palavra. É um outro aspecto que a carta nos dirige, e a esperança na promessa de Cristo, e a gente viva nessa esperança até a sua volta. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós te pedimos o teu Santo Espírito, para que nós possamos, Pai, viver sua palavra. Amém.
para que Deus, o Senhor, possa conduzir as suas igrejas aqui na terra, Pai, Amém. a meditar na Tua palavra. Amém. E viver Tua palavra, Pai. Sim, Espírito Santo, ajuda neste caminhar, nesses tempos difíceis. Só Tu, Espírito Santo, pode ajudar a sua igreja. É verdade. A viver de acordo à vontade do Pai. Amém. No nome de Cristo, Pai, nós te pedimos nesta noite a restauração do seu povo, que o seu povo possa viver realmente o seu reino, a sua vontade, Senhor, tem que estar acima de todas as coisas, Pai. Amém. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, nas tuas mãos, que o Senhor possa, Senhor, aumentar nossa fé, que nós não possamos, Pai, voltar atrás. Sim, Deus. Da promessa, da confiança que Cristo nos prometeu, que Ele virá buscar o seu povo, remido pelo sangue do Cordeiro. Amém. E nesta noite, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a nós permanecermos fiéis às Escrituras, a nós permanecer de acordo à vontade de Cristo, porque esta é a vontade do Pai. Assim como Jesus foi fiel até a morte, assim nós possamos ser fiel até a morte. Amém. E se alguma coisa que há em mim, se alguma coisa que há na sua igreja, Pai, edifica o seu povo, Pai, para que o seu povo possa representar um corpo santo, um corpo realmente que a tua palavra diz que nós somos o templo do teu Santo Espírito. Amém. E nesta noite, Pai, santifica o seu povo, para que o seu nome seja exaltado, Pai. Dirija o passo da sua igreja, Pai, no nome de Jesus. Essa é a minha humilde oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Viu. Obrigado, Marcelo, também. Nós vamos continuar, irmãos, agora adorando a Cristo, estudando a sua palavra, ouvindo a sua palavra, e como costumeiramente a igreja do Senhor aqui trabalha, a nossa igreja desenvolve exposição inteiras de livros. Estamos estudando o livro de Apocalipse esses dias à noite dos domingos. E hoje a gente está no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 6, a carta dirigida por Jesus Cristo, dada a João, para que pudesse assim apresentar à igreja e ao anjo da igreja de Sardes. Capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 6 é o texto que vamos fazer a leitura. Apocalipse 3, versículo 1 a versículo 6. Acompanhe comigo, como você está aí com sua casa, com toda a sua família. Escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. O versículo de número 2. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andam comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar nesse instante, pedir a direção de Deus. Pai, obrigado por tua palavra. Ajude-nos a guardá-la em nossos corações e a fazer com que o Senhor nos dirija na exposição desse texto. Que teu Espírito nos ilumine de maneira clara, não só para entendermos e aplicar ao meu próprio coração, só para entender e aplicar o meu próprio coração, mas ao mesmo tempo também para aplicar e instruir teus filhos, tua igreja, teu povo na terra, a entender tua palavra e a guardá-la completamente conforme teus ensinos, no auxílio do Espírito Santo. Oramos agradecidos a Deus e oramos em nome de Jesus.
Amém. Meus queridos e amados irmãos ouvintes, tanto daqui da Igreja Batista Nova Aliança, quanto os irmãos também de Camaçandios, de Aratuípe, os ouvintes que se inscreveram em nosso canal e nos acompanham também pelo Facebook. Queremos, na noite de hoje, trazer para vocês o princípio dessa carta de 3:1-6. Semana passada, domingo passado, estudamos a carta à igreja de Tiatira, do capítulo 2, 18 até o versículo de número 29. E a grande ideia desse texto, do domingo passado, foi exatamente Jesus, o onipotente juiz, encoraja a sua igreja com advertências e promessas triunfais. Jesus verifica que a igreja de Tiatira, ela era uma igreja fiel, mas existia algo que ainda precisava ser corrigido. E ele então admoesta a igreja, a parte da igreja infiel, e convoca também ao arrependimento, a se colocar santificada diante do Senhor. Mas ele também ele observa uma igreja que tem também dignos e fiéis e que estão andando de acordo com seus padrões. E, ao mesmo tempo, ele encoraja tanto os fiéis como os infiéis a viverem a graça de Deus. Aos infiéis, ele conclama, ele convoca o arrependimento. E aos fiéis, ele admoesta com promessa, ou seja, encoraja com promessas. No dia de hoje, a gente vai entender um pouquinho a história da igreja de Sardes. E é uma igreja em um cenário que a gente vai precisar entender a sua história inicial. Lembrando-se que Cristo, ele antes de admoestar, ou melhor, apresentar o seu juízo no cenário do livro de Apocalipse ao mundo, ele admoesta e apresenta também com advertência o seu juízo às igrejas. Ele é aquele que está no cenário das 7 igrejas, ele está no meio dos candelabros, representando aqui a igreja, significando as igrejas. Ele também é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão, representando a ideia de que ele também tem o controle dos pastores, dos líderes espirituais de sua igreja. Tanto a igreja quanto os líderes espirituais, Cristo é que tem o controle deles. E ao mesmo tempo, esse Cristo que tem o controle das igrejas, atua no meio delas, enxerga com os seus olhos como chamas de fogo todas as coisas e admoesta a sua igreja a viver a vida de santidade, a partir do mérito de Cristo, não a partir do mérito dela. A igreja não tem a capacidade de fazer alguma coisa sem Cristo, sem o auxílio dele pelo seu Espírito Santo. Então é o mérito de Cristo. Mesmo assim, ele está chamando, antes de admoestar, o mundo está admoestando com juízo, apresentando que sua igreja, que estava fora dos padrões, se ela não se arrependesse, ela também receberia o juízo e o castigo destinado para os que estavam seduzindo. Portanto, a partir do capítulo 4, a gente consegue ver o livro de Apocalipse apresentando o juízo ao mundo. E nesses dias a gente percebe sinais claros desse juízo ao mundo, embora por alguns achem que não, mas vivemos os últimos dias à luz de Hebreus, e esse é um sinal que cada dia está se intensificando. Nunca vimos na história do mundo muita gente de 100 anos, até falando dias atrás, que desde o período que ele vive nunca viu um cenário tão intenso, de uma situação tão difícil no mundo. E isso significa dizer intensificação dos sinais claros da vinda de Cristo. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito à luz dos princípios de Deus com esses dias de isolamento, com essa pandemia, com esse vírus que tem despertado também muita igreja do Senhor. A igreja que ele escreve agora à noite, a igreja de Sardes. Eu queria situar historicamente, antes de a gente partir para o princípio dessa igreja. Ou talvez até a gente pode agora já enunciar a grande ideia, antes de já entendermos o aspecto histórico dessa igreja. A grande ideia do verso 1 ao verso 6, Cristo aprecia mortos e vivos na igreja e os encoraja com alertas e promessa. Anote isso agora no seu coração e na sua mente.
Cristo aprecia mortos e vivos na igreja e os encoraja com alertas e promessas. E é interessante a gente entender como Cristo está apreciando os mortos e os vivos em sua igreja, ou seja, aqueles que espiritualmente estavam atuantes, mas aqueles que espiritualmente, embora achassem que estavam espiritualmente atuantes, o olhar de Cristo vai descrevê-los como mortos. Mas ele vê também gente viva na igreja, ele vê gente espiritualmente saudável na igreja, e ele encoraja os saudáveis com promessas e com visão triunfal na sua volta. Mas aos mortos espiritualmente, ele admoesta, ele alerta, ele chama a atenção para que eles pudessem viver. Portanto, o princípio de 1 a 6, Cristo aprecia mortos e vivos na igreja e os encoraja com alertas e promessas. A primeira coisa que precisamos entender um pouco é a história da cidade de Sardes, porque ele começa exatamente escrevendo e dizendo: escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Sabemos já que de antemão é João que está recebendo a revelação, é ele que está conduzindo as 7 igrejas, e agora ele está conduzindo a revelação de Jesus Cristo, exaltado Rei, primogênito dentre os mortos, que tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Mas aqui ele agora vai se apresentar com uma outra proposta, que inclusive nós vamos vê-la também descrita lá no versículo 4 do versículo 4 do capítulo 1. Ele se apresenta aqui como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Vamos entender isso um pouquinho mais adiante. Mas agora ele diz que escreve ao anjo da igreja e ao pastor da igreja de Sardes. Mas também, ao mesmo tempo, ele fala para a igreja. A igreja, ela está na cidade de Sardes. Vamos entender um pouquinho a história desta igreja para a gente entender que a história da cidade tem muito a ver, e Cristo usa alguns argumentos para mostrar que a história da igreja, ela tem muito a ver com a história cultural da existência da cidade de Sardes. Cidade de Sardes era uma cidade luxuosa na Ásia Menor, capital da Lídia. E essa cidade, antigamente, ou seja, antes de Cristo, antes mesmo de um império romano assumir, era uma cidade muito luxuosa, com vestimentas pomposas, inclusive muito rica. Segundo os historiadores, 700 anos anterior à carta, era uma das cidades mais magníficas do mundo, vislumbrante, exuberante, tanto na sua riqueza, cercada, de forma que parecia até impossível alguém invadir essa cidade com guerras ou militarmente. Ela estava localizada no meio da planície do rio Hermos. E essa localização da cidade de Sardes fazia com que Sardes fosse uma das praças militares virtualmente mais inconquistável, ou seja, quase que impossível de ser conquistada. Ele tinha um rei chamado Cresso. E esse rei, ele esbanjava a riqueza e desatento, ele nunca ouvia as advertências sobre a vulnerabilidade dessa cidade. Várias pessoas, inclusive filósofos e até mesmo sábios, eruditos no contexto, o advertia tanto em relação à sua riqueza, à sua pujança, quanto também em relação à possibilidade de a atuação dos inimigos naquela cidade. Mas ele, por ser rico e por a cidade estar bem localizada, estrategicamente quase que impossível de ser invadida, ele não atentava para isso. Não só ele, mas os moradores, os habitantes, inclusive os militares daquela cidade. Por falta então de vigilância, essa cidade ela foi invadida e dominada. E por quem foi dominada? Dominada por Ciro da Pérsia, depois por Antíoco Epifânio, 2 vezes. E presta atenção, essas 2 vezes ou outras ocasiões que essa cidade também foi invadida, ela foi invadida porque ela achava que ela nunca podia ser invadida. Ela era indestrutível, ela era
inconquistável. E por causa disso, quando os seus perseguidores, seus inimigos invadiram, e quando eles entraram na cidade, os guardas, a vigilância da cidade estava dormindo, não percebeu nem quando eles entraram. Inclusive o Ciro, quando invadiu a cidade de Sardes, ele fez um cerco durante 14 dias, e depois, por um buraco no muro da cidade, onde eles achavam que nunca poderia haver a possibilidade de ser invadida, mas havia uma vulnerabilidade, e eles não estavam alerta quando os seus inimigos chegaram e pegaram de surpresa, dormindo, porque eles não estavam em vigilância. Inclusive, no 3:3, é isso que o Senhor Jesus Cristo vai admoestar. É um princípio, inclusive, colocado aqui. Portanto, lembra-te daquilo, ele fala exatamente que tem recebido, e ele vale, pois não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Semelhante à ideia de que quando os seus inimigos invadiram, a cidade estava completamente desacordada, desalerta, e a igreja estava vivendo a mesma situação, o mesmo aspecto espiritual, sem uma devida vida espiritual alerta no Senhor Jesus. Então, a cidade, por falta de vigilância, ela foi invadida. A cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei da Sírio da Pérsia em 529, pelo um buraco na muralha, único lugar vulnerável. Também em 218, Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma, e ela estava completamente desatenta, e isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância de seus habitantes. De vez em quando é isso que acontece na vida espiritual, e era isso que na vida espiritual da igreja de Sardes estava acontecendo. Ela achava que nunca poderia ser uma igreja espiritualmente morta, e estava vivendo como se fosse uma igreja viva, exuberante, oponente diante da presença do seu Senhor. Mas o seu Senhor, com o olhar dos 7 Espíritos de Deus, vai automaticamente desnudá-la e perceber e mostrar para essa igreja que ela não é o que ela achava que era. Os membros desta igreja entenderam claramente que Jesus estava dizendo quando afirmou: sede vigilantes, senão virei contra ti como um ladrão, ou seja, e te pegarei surpreendentemente. A semelhança quando os inimigos, Ciro e também Antíoco Epifânio, pegou a cidade sem completamente nenhuma possibilidade de atuação. No ano também 17, essa cidade aconteceu depois de Cristo. Em Sardes ela foi praticamente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério, possivelmente mais tarde. Então, historicamente, a igreja de Sardes, ou a cidade de Sardes, era conhecida por sua riqueza e vida também degenerada, mas ao mesmo tempo sem vigilância. Era aquela cidade que achava que nada poderia acontecer, que estava tudo normal, bem vestida, com a sua pujança, mas de repente ela perde tudo e é destruída totalmente. Quando João escreveu a essa igreja, a carta à igreja de Sardes, era uma cidade ainda rica, mas totalmente degenerada, vivia na sua luxúria, vivia na sua exuberância, sem a preocupação espiritual, se estava bem ou não, e para ela, tudo estava normalmente ocorrendo bem. É isso que às vezes tem muitos crentes que acham que a vida espiritual está tudo certinha, tudo direitinha, caminhando tudo como ele acha que Deus está achando que está bem. Mas na verdade não é bem assim. Em sua glória, na verdade a cidade de Sardes, ela estava em sua glória no passado, e seus habitantes entregavam-se aos encantos de uma vida de luxúria, de prazer. A igreja tornou-se como a cidade, em vez de influenciar, foi influenciada. Era, na verdade, como um sal sem sabor, uma candeia sem a sua luz escondida. E é nesse contexto que nós vamos verificar Jesus enviando esta carta à igreja de Sardes. Uma igreja que estava morta, embora
dissesse que estava viva. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, uma igreja que tinha um nome e fama, mas não tinha vida. E talvez nesses dias a gente possa também entender, semelhantemente à vida espiritual da igreja de Sardes, a vida de alguns de nós. Aparentamos estar vivos, mas no olhar de Deus, espiritualmente, podemos estar mortos, com a vida completamente destroçada, degenerada, destruída, com o pecado e com a nossa vida acomodada em um estado estagnado, sem Deus, sem Cristo, sem espiritualidade sadia. Que a graça de Deus nos ajude a entender esse aspecto na proposta da carta. Cristo aprecia mortos e vivos na igreja e os encoraja com alertas e promessas. E ele vai fazer isso de 3 formas. Eu quero também trabalhar isso de 3 formas, desenvolvendo o princípio do autor. Primeiro, nós vamos entender no capítulo de número 3, de 1 a 3, Cristo aprecia a igreja morta e adverte antes de sua volta. Presta atenção, de 1 a 3. Cristo aprecia a igreja morta e a adverte antes da sua volta. Você viu que eu disse que do capítulo 1 a capítulo 3, antes de Cristo trazer juízo ao mundo, ele está no meio dos candelabros que é a igreja, e ele está exatamente mostrando a sua igreja e convidando a sua igreja ao arrependimento. Irmãos, isso já é uma demonstração que, embora no juízo de Deus aplicado sobre a sua igreja antes da sua volta, que é com a proposta de disciplina, a proposta de sarar, a proposta de restaurar, isso é graça. A igreja de Cristo precisa ver isso nesses dias, e talvez nesses dias, muito mais do que orarmos para Deus minimizar o impacto dessa pandemia, devemos orar para que Deus possa mostrar e revelar nossos corações ruins, perversos diante dele, iluminando pelo Espírito, para que a gente volte a uma vida que o agrade plenamente. Então, de 1 a 3, Cristo aprecia a igreja morta e a adverte antes de sua volta. E vamos verificar isso do verso 1 até o verso 3. Como já disse, nos primeiros aspectos do verso 1, Cristo ordena João escrever ao pastor e à igreja. Ele mostra o controle sobre tanto o pastor e quanto a igreja. Por isso ele diz, escreve ao anjo, ao pastor, e nós já vimos isso. Pastor, ao anjo aqui da igreja é uma referência a pastor, porque ele se refere a estrelas. E a estrelas no 1:16, no 1:20 e 2:20, ele vai no 1:20 revelar que as estrelas que estão na sua mão é exatamente os líderes espirituais. Anjo é uma espécie de mensageiro, uma ideia daquele que era o representante de Cristo no seio da sua igreja. E ele então pede a João, que é outro mensageiro, para escrever e orientar ao anjo da igreja de Sardes, que vivia nesse cenário histórico aqui apresentado há poucos instantes. E aí agora ele vai mostrar que essa igreja, que é a Assembleia, em Sardes, ele vai trazer um aspecto, e ele vai trazer um aspecto ainda no verso 1, e ele descreve ele mesmo de 2 maneiras. Cristo, no caso aqui, ele é descrito de 2 maneiras no verso 1 ainda do capítulo 3. A primeira maneira, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aqui é importante, antes de a gente partir para a advertência e o alerta que ele faz à igreja, é a gente entender por que Cristo aqui se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Há uma confusão, de vez em quando, muita gente faz em relação a isso, mas para explicar isso à luz do próprio livro de Apocalipse, vamos entender o que é 7 Espíritos de Deus. Veja que o texto diz que Cristo é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele está falando que é Cristo que está escrevendo nas igrejas. E Cristo aqui se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Na verdade, eu queria mostrar o que é que de fato significa Cristo com os 7 Espíritos. Significa dizer que ele é que está no controle desse Espírito. Ele está conduzindo esses 7 Espíritos. Vamos ver o capítulo 1, versículo 4, quando em Apocalipse ele vai escrever às 7 igrejas.
ele vai falar desses 7 espíritos. E aí ele vai trazer uma descrição desses 7 espíritos. João, as 7 igrejas, 1:4 de Apocalipse. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir. Olha agora, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Quando ele fala de 7 espíritos, ele vai trazer também onde esses 7 espíritos estão. Ele diz que são os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. E agora Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos. Lembre que na carta e no livro de Apocalipse, melhor colocando, no livro de Apocalipse, Cristo está sentado à destra de Deus. E os 7 espíritos, eles estão diante do trono de Deus. O que é interessante é que tanto Deus quanto Cristo, esses 7 espíritos estão diante do trono. Não esqueça disso. Por isso que é Cristo e Deus que tem o comando desse espírito, desses 7 espíritos. Mas se você for ainda observar comigo um pouco, eu quero fazer isso num livro, para você entender a quem Cristo se refere, quando se refere aos 7 espíritos. E ele vai também nos mostrar uma outra atuação. Veja que os 7 espíritos estão diante do trono de Deus. Os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, eles também são apresentados como lâmpadas de fogo, no capítulo de número 4, versículo 5. Olha comigo, capítulo 4, versículo 5. É importante entendermos isso antes de avançarmos. Então, capítulo 4, versículo 5 do livro de Apocalipse, a gente tem ainda uma menção sobre os 7 espíritos. E aí, o versículo 5 diz, do trono saíram relâmpagos, 4:5 de Apocalipse. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono, estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Agora, o texto de Apocalipse vai trazer esclarecimentos sobre os 7 espíritos de Deus. Os 7 espíritos de Deus vai dizer que eles também são 7 lâmpadas de fogo, ou seja, algo que traz a ideia de iluminar e de trazer luz, elucidar. Os 7 espíritos de Deus, eles elucidam, eles são lâmpadas de fogo diante do trono de Deus. Mas quando a gente vai ainda um pouquinho mais para frente, no capítulo de número 5, versículo 6, 7 espíritos são os olhos do Cordeiro. Agora a gente vai entender por que os 7 espíritos, no capítulo de número 3, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Porque agora os 7 espíritos são apresentados como os olhos do Cordeiro. No capítulo 5, versículo de número 6. Leia comigo e observe mais uma vez. Nisto vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos. Quem é que está no meio dos anciãos e em pé, lá, entre o trono com os seres viventes? Diz que é um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres. Olha o que o cordeiro tinha. E aqui você já sabe, o cordeiro é uma referência a Jesus. E esse cordeiro, no texto, diz que ele tinha 7 chifres, que é a ideia de poder, de autoridade, de governo. E diz também que ele tem 7 olhos. Então, 7 olhos. Agora, o texto de Apocalipse 5:7 vai explicar também o que são 7 olhos. Ele diz, o cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora fica claro. O que são os 7 espíritos? Aqui apresentado, na verdade, são os 7 olhos do cordeiro. Significa dizer que Jesus, que está no meio da igreja, ou das igrejas, ele está atento, ele aprecia, ele enxerga, ele vê tudo o que está no seio da igreja. Mas aqui é uma referência direta ao Espírito de Cristo. Lembre-se que no Evangelho de João, capítulo 14,
versículo de número 26, a Bíblia diz que ele disse que iria para o Pai, mas enviaria o seu Espírito. Então, o 7 Espírito também aqui diretamente é uma referência ao Espírito de Cristo, que é também uma referência ao Espírito Santo, que é também uma referência ao Espírito de Deus. Então, os 7 Espíritos agora traz a ideia de que são os 7 olhos de Cristo. Através do seu Espírito, Cristo está atuando na igreja ou nas igrejas. E faz muito jus. E sabe por quê? Todas as vezes que as cartas, as 7 cartas terminam, quando ele escreve, ele sempre termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a atuação do Espírito de Cristo, é a atuação do Espírito Santo, é a atuação do que prescruta todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo. E isso faz jus mostrar exatamente porque lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, a gente encontra esse mesmo aspecto, a atuação de Cristo por meio do seu Espírito. Desculpem. E lá, Cristo é apresentado como a raiz de Jessé, o filho de Jessé. E ele viria atuando por meio do Espírito de Deus. Vamos dar uma olhada? Ele vai trazer 7 aspectos do Espírito de Deus atuando sobre a vida de Cristo. Isaías capítulo 11, versículo de número 1 e 2. Apocalipse não, desculpem. Isaías. Vamos para Isaías. E eu quero explicar isso para ficar claro à luz de toda a Bíblia e antes de a gente partir para o desenvolvimento e o assunto que eu quero desenvolver. Isaías capítulo 11, quando se refere ao Espírito, é uma alusão ao Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo também, e é bem claro isso nas Escrituras. Capítulo 11, ele fala do futuro reino e da raiz de Jessé. E quando ele fala do futuro reino da raiz de Jessé, ele está falando de Cristo. E ele diz: um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. E diz aí agora presta atenção no verso 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre quem o Espírito do Senhor repousou no Novo Testamento? Sobre Jesus, atuando para revelar o Pai. Então o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Agora veja as características que são 7. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Uma referência aos 7 Espíritos lá de Apocalipse. Se você observar do verso 3 até o verso 4, vai dizer que esse Cristo que vem sobre ele, atuando o Espírito com 7 aspectos de poder, diz que ele vai trazer juízo e julgamento do verso 3 até o verso de número 5. A gente encontra esse princípio. Vamos avançar agora, voltando para o livro de Apocalipse. Portanto, Cristo revela a sua vigilância e controle sobre a igreja e líderes, líderes, porque aqui ele diz que é aquele que tem também as 7 estrelas. Então, os 7 Espíritos, a atuação de Cristo pelo poder do seu Espírito, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, e ele está agora atuando, mostrando controle, domínio e poder, por intermédio do seu olhar vivo, do seu olhar aceso, que nada diante dele fica encoberto, tudo é prescrutado, tudo é revelado, tudo é notório. E veja que agora, a partir do versículo ainda de número 3, ele vai dizer: eu conheço tuas obras, tu tens famas de estar vivo, mas está morto. Ele está falando ao líder. Ele está falando para o líder da igreja: conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas está morto. Então aqui, ainda no final do verso 3, Cristo revela que a igreja tinha nome e fama, mas não tinha vida. Cristo revela que o líder tinha nome e fama, semelhante também o líder lá, Crécio, que era tido como um dos camaradas mais ricos do contexto. Ele tinha nome e tinha fama, mas era imprudente, era não vigilante, e os inimigos chegaram e atuaram e conquistaram, porque estava inerte. Tinha fama de que estava vivo,
mas na verdade no olhar de Cristo estava morto. Isso é muito sério, tanto para a igreja daquele contexto, quanto para a igreja dos nossos dias. Esse é o olhar de Cristo, prescrutador. Esse é o olhar de Cristo que desnuda, e nós devemos às vezes estar preocupados exatamente com o olhar de Cristo. Nessa igreja é interessante que a gente não vê nenhuma ameaça da doutrina de Balaá, de Jezabel. A gente não vê nenhuma ameaça de falsos mestres atuando, mas embora não tenha nenhuma ameaça, nenhuma questão doutrinária que é apresentada, Cristo mostra que ele vê essa igreja achando que estava viva, mas na verdade era uma igreja morta. Cristo mostra esse líder achando que estava vivo, mas na verdade estava morto. A partir do verso 2 até o verso 3, a gente estava no verso 1, você agora vai encontrar os alertas de Cristo. Ele vai trazer 2 imperativos, talvez 3 imperativos. E nos imperativos, no verso 2, ele primeiro promove a ideia que era exatamente a falta da cidade. Fica alerta. Ou seja, no verso 2 ele diz, fica vigilante. Nenhuma calamidade destrutiva. A ideia era que essa igreja estava desatenta, e ela estava achando que nenhuma calamidade destrutiva repentinamente a surpreendia, ou iria trazer surpresa, iria invadi-la. Ela se achava indestrutível no cenário da cidade. Mas o líder e a igreja também vivia o mesmo cenário espiritualmente. E Cristo está dizendo, fica alerta. Esse foi o problema quando Ciro invadiu. Depois de 14 dias de, como aqui a gente pode chamar de cerco. E aí ele pagou, segundo uma história, diz que ele pagou um prêmio a um soldado. Quem conseguisse achar uma brecha para entrar na cidade, ganharia esse prêmio. E um dos soldados viu que um dos soldados que estava na guarita ou lá na vigilância, caiu algo dele, ele desceu, depois ele subiu, sem que nada pudesse levar assim, empecilho para subir. Foi por isso, por esse meio, por essa brecha, que o soldado foi e conseguiu invadir e conseguiu atuar com o exército de Ciro. Então, o que é que Cristo está dizendo para essa igreja? Fique alerta. O problema da cidade era o problema da igreja. A igreja achava que estava exuberante na sua riqueza, no seu poder, na sua fama. Achava que era indestrutível a cidade. E a igreja achava que espiritualmente ela estava em cima da massa, toda por dentro. Talvez em algum momento alguns crentes também se achem assim, como também em algum momento algumas igrejas históricas se achem assim. E isso é um alerta para a nossa igreja. Nunca devemos nos achar o topo da pirâmide. Devemos sempre estar diante de Cristo com humildade e graça. E sempre procurar verificar como está o nosso contexto de vida espiritual diante daquele que tem 7 olhos. Diante daquele que nada fica impune. Diante daquele que enxerga tudo. E aí, o alerta de Cristo, que são 3 imperativos, e nesses alertas, com 3 imperativos, o primeiro fica alerta. E aí ele diz, fortalece o que ainda resta. A cidade foi destruída por Ciro, invadida. A cidade depois foi destruída por Antíoco Epifânio. Depois veio um terremoto e destruiu quase totalmente a cidade. E depois a cidade continuou ainda na época do Império Romano, foi restaurada e voltou à sua exuberância. Na época de João ela vivia isso, mas Cristo está usando os aspectos históricos da igreja, da cidade, para mostrar o aspecto histórico da igreja, ou o aspecto atual da igreja, como a igreja estava. E por isso um alerta. Veja que isso é graça, irmão. Cristo ele atua de uma maneira fantástica no seio da sua igreja, com graça, com misericórdia, embora alertando do juízo, mas atuando com graça e misericórdia. Olha o alerta, fica atento. Por quê? Fortalece o que ainda resta, fortalece o que ainda falta, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de meu Deus. O primeiro alerta para a igreja
Cristo revela que a igreja tinha nome e fama, mas não tinha vida. Aí o segundo aspecto agora, Cristo convoca a igreja em falta diante de Deus a reviver o que restava, o que ainda tinha de aparentemente diante de Deus, mas que não era agradável. Isso para a gente traz alguns aspectos muito significantes. E aí ele vai para o segundo alerta. O segundo alerta é, portanto, lembra-te daquilo que tens recebido. Olha só agora, ainda no verso de número 2, o verso 3. Lembra-te daquilo que tens recebido, ouvido e obedece. A ideia aqui, de fato, é Cristo convoca a igreja a lembrar do Evangelho, a lembrar da palavra. Isso me remete ao capítulo 1, versículo 3. Sabe o que é que João, ao escrever, inicialmente apresenta, depois de mostrar Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo e de Deus, ele vai dizer no verso 3, bem-aventurados os que leem e também os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse versículo ele é lembrado agora no capítulo 3, no versículo número 3, porque ele vai trazer essa ideia dizendo o seguinte, lembra-te daquilo que tens recebido, é a palavra, é o Evangelho, e diz o seguinte, lembra daquilo que tens recebido, ouvido e obedece. Lembre que lá é bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que pratica, o que guarda, o que obedece. O que era que a igreja precisava lembrar? Uma igreja morta, irmãos. Uma igreja que aparentemente parece estar morta. E aqui vem algo interessante. Só o Evangelho de Cristo, só a palavra de Deus é capaz, por Ele mesmo, de reavivar a igreja morta, de reavivar a igreja de Jesus Cristo, que está espiritualmente fracassada, que está espiritualmente derrotada. E por isso, e talvez aqui um alerta já aplicativo, é impossível pastores, é impossível líderes espirituais, a gente pastorear a igreja sem a palavra, sem o Evangelho de Cristo. Não é por nós mesmos, não são os nossos discursos, não é a nossa eloquência, não é o nosso vocabulário espetacular, mas é a palavra de Cristo. Portanto, Cristo traz o alerta. Primeiro, reaviva. Primeiro, lembra, ser vigilante e tenta consertar o que ainda restou, porque diante de Deus está um desastre. Mas ele está dizendo, a única forma de fazer isto é por meio de sua palavra. Por isso, lembra. Judas faz a mesma coisa quando escreve aos crentes lá. Lembra do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo falou, lá em Judas 1,17. E aqui, Jesus Cristo está trazendo para a gente a mesma coisa. Na verdade, é só pelas Escrituras que nós temos a condição de ser uma igreja viva, acesa, vibrante, gloriosa, porque é só por meio do recurso de Cristo que a igreja dele consegue ser igreja viva. Nos últimos dias a gente tem visto que as pessoas têm tido uma dificuldade de entender que a palavra é assim. Igrejas que não mais querem perder tempo, pastores que às vezes querem fazer devocionais tão simplórias, achando que são simplesmente o menos falar que vai trazer a igreja. E às vezes, sabe por quê? Aqui não é uma crítica, você pode sim ser sintético, ser uma pessoa mais resumida, mas lembre-se, é só o Evangelho. E às vezes a gente tenta encurtar o tempo de pregação para tentar atrair o coração de pessoas. A gente às vezes tenta encurtar o tempo de exposição da palavra para tentar agradar, porque senão o público, aí vem uma série de pesquisa, porque psicologicamente está comprovado que não se consegue ficar tanto tempo sentado ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é a minha prática de vida. Eu vibro quando estou ouvindo a Bíblia, eu vibro quando alguém está pregando para o meu coração. Eu quero, semelhante àqueles camaradas lá da igreja de Atos, no período da igreja de Atos, que Paulo estava pregando, o cara caiu lá para meia-noite, e depois Paulo continuou até o amanhecer. E eles não dormiram. Quem tem sede e fome da palavra de Deus, eles não têm
tempo ruim. Mas hoje o que se está exigindo é que se pregue menos e se fale mais qualquer coisa para entreter, enquadrar a igreja. Mas aqui a lembrança de Jesus Cristo, o alerta de Jesus Cristo, primeiro, traz de volta, tenta consertar as coisas diante de Deus. Mas o segundo alerta lembra daquilo que tem recebido, ouvido e obedece. É o Evangelho, é a palavra. Mas o outro imperativo está ainda abaixo no verso 3. Arrepende-te, pois se não estiveres alerta. Olha de novo a ideia de vigilância. Lembra da invasão da cidade que a gente falou? E foi invadida porque ela achava que não estava vulnerável? E foi invadida porque ela achava que era a dona do pedaço? De novo Cristo está dizendo, arrepende-te, pois se não estiveres alerta, vigilante. Olha o que ele vai dizer agora. Eu vou invadir a igreja. Invadir quer dizer, eu vou chegar como ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. É o mesmo cenário da invasão, tanto por meio de Ciro, quanto a invasão por meio de Antíoco Epifânio. Eles invadiram e a cidade não esteve apercebida. O que é que Cristo está dizendo? A igreja, que está num quadro semelhante ao quadro da cidade. Ele está dizendo, arrepende-te, pois se não tiveres alerta, eu vou chegar e você vai ter problema. A ideia de arrependimento é muito clara nas Escrituras, irmãos. Os cristãos precisam entender que uma vida pura, santa, significa uma vida coagida, dirigida pelo Espírito Santo, uma vida de arrependimento, de abandono de pecados. Nós começamos hoje orando pela abandono, confissão e abandono de pecados. Às vezes, semelhante a Sardes, tem gente vivendo dentro da igreja, com uma vida que aparentemente acha que o espiritual está adequada. Mas os 7 olhos de Deus, do Cordeiro de Deus, os 7 Espíritos, eles veem que seus pensamentos não são lá essas coisas, que os desejos do seu coração, aquele que você não consegue falar e revelar, achando que está escondendo do esposo, da esposa, do pai, da mãe. Os 7 olhos de Cristo conseguem enxergar isto. Por isso, Cristo aprecia a igreja morta e a adverte antes da sua volta. Então, quando ele diz, arrepende, pois se não estiverem alerta, se não estiverem em vigilância, virei como ladrão. Ele está falando da sua volta. E tu não saberás a que hora virei. Nós somos surpreendidos, seremos surpreendidos em relação à volta de Cristo. Mas a igreja de Cristo, ela não será surpreendida porque ela está, como ele vai demonstrar o verso 4, como aqueles que ainda estavam fiéis a ele. A igreja de Cristo é aquela que mesmo quando ele voltar, ela está preparada. Você lembra da parábola lá das virgens, das 10 virgens? 5 delas estavam acesas. E 5 delas, as lâmpadas não estavam acesas. E quando o noivo veio no encontro triunfal, as 5 que estavam despreparadas, sem vigilância, foram surpreendidas. Isso é um grau de graça e de misericórdia de Cristo. Ele que aprecia no meio dos candelabros, no meio das igrejas. Ele que aprecia não só no cenário da igreja, no sentido de corpo, mas que aprecia seu coração, seu pensamento, meu coração. Ele tem essa capacidade poderosa que eu e você não temos e devemos estar preocupados. Eu quero aplicar esse princípio aos nossos corações. Cristo é quem prescruta toda a vida de sua igreja. Seus olhos veem tudo. E ele agora, querido, irmão, irmã, igreja do Senhor, povo de Deus na face da terra, ele sabe como está a sua vida, se morta espiritualmente ou se viva.
Ele sabe quem é você como um cristão. E Ele agora, graciosamente, isso é graça de Deus, querido. Ele está dizendo, olha, eu que vejo tudo, e antes que eu vote, eu trago um sinal de alerta. Nesses dias, irmãs, nós deveríamos estar muito mais preocupados com a nossa vida espiritual e pedir graciosamente a Deus, por meio de Cristo, no auxílio do seu Espírito, que sonde nossos corações, que descortine tudo que está oculto e traga à tona para em Cristo, pelo poder do Evangelho, pelo poder da graça dele, tudo seja consertado antes que ele venha como juiz, antes que ele chegue com os olhos de chama de fogo. Esses dias é dias de a gente entender isso. Talvez você não esteja percebido, esteja mais atento. O que é que vai acontecer depois do coronavírus? O que é que vai acontecer depois desse processo da economia? Olha, esteja preocupado como igreja, estejamos preocupados como igreja, diante de Cristo. Ele está com os olhos atentos à sua vida espiritual. E talvez você esteja tão preocupado apenas com a fama, com o nome, com o emprego, com a promoção, com um bom sucesso financeiro e com a preocupação material, e deixou de lado a sua vida espiritual. Mas nessa noite Deus está te alertando por meio de sua palavra. Deus está me alertando, Deus está alertando a sua igreja a acordar. A igreja tinha performance, mas não tinha integridade. Era essa a realidade da igreja. A igreja tinha obras, mas não tinha dignidade. A igreja estava caindo numa indolência espiritual e precisava de reavivamento. Talvez a sua vida nesses dias precise disso. Os primeiros passos para o reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos. E só há uma forma de a gente ter um avivamento. Primeiro, é reconhecer que somos pecadores e que nossas vidas precisam do trato de Deus por intermédio do Evangelho, no auxílio do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, como reavivar uma igreja morta? Primeiro, palavra de Deus. Segundo, reconhecer que pela palavra de Deus é a única forma que a gente é alertado para voltar a ser uma igreja viva espiritualmente. Há crentes dormindo que precisam ser despertados. E aí, por isso, querida, a gente tem sempre alertado a você. E aí, irmão, faça a chamada de vida. Pastor, eu estou de quarentena, está tão difícil. Irmãos, difícil vai ser num dia da volta de Cristo, não encontrar seu nome no livro da vida. Difícil vai ser isto. Às vezes a gente não está apercebido dessa questão. Eu queria trazer mais alguns aspectos aplicativos. E como avivar uma igreja, como reavivar uma igreja morta. Cristo traz o remédio. Ele é o remédio. Ele é a fórmula. Ele é o resultado eficiente para uma igreja morta. Ele traz 3 alertas. Cristo demonstra a sua graça pela igreja fazendo 3 alertas. Primeiro, reaviva o que ainda resta. Isso é graça. Porque se não fosse graça, ele já viria como juiz e abateria totalmente. Segundo, lembra da palavra, lembra do que ouviu, lembra do que recebeste e obedece. Irmãos, esses dias é dia de a gente entender que precisamos obedecer o Evangelho, a palavra de Cristo. E tem muitos crentes desapercebidos, discutindo remédio, folha de boldo para coronavírus, e aí é tanta coisa, tanta bobagem. Toma isso, toma aquilo. Talvez o que eu e você precisamos tomar para sermos uma igreja viva e não ter medo do coronavírus nem das suas consequências é um chá de Bíblia Sagrada. E tomar isso profundamente em nossos corações. É só a palavra de Cristo que vai fazer a alteração correta para uma igreja morta e para um crente dentro de uma igreja também morta, que precisa ser reavivado, precisa trazer de volta. E Cristo graciosamente está lhe convocando a fazer isso antes que ele venha como ladrão, de forma que você não estará preparado e será surpreendido naquele dia. Cristo não quer lhe surpreender, por isso ele está me avisando, está te avisando.
Isso é uma graça inaudita, fantástica, maravilhosa. Como diz aquele cântico, maravilhosa graça. Um terceiro aspecto que ele mostra para a sua graça na igreja. Primeiro, reaviva o que ainda resta. Segundo, lembra da palavra. E terceiro, arrepende antes que eu venha. Não é diferente o estado da igreja de Cristo hoje. Ao sermos confrontados por aquele que anda no meio dos candeeiros, dos candelabros, precisamos também tomar conhecimento da nossa necessidade de reavivamento hoje. O tempo que Cristo ainda nos dá para o arrependimento é graça, irmãos. O chamamento a arrependimento é graça, irmãos. E esses dias, eu gostaria que você, ao invés de apenas estar orando a Deus, pedindo a Deus para aliviar a tensão do isolamento social, para aliviar a tensão de todo o impacto do coronavírus, se preocupe com a sua espiritualidade. Verifique e peça a Deus como Davi pediu lá no Salmo 134. Sonda-me, ó Deus, tu que me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nesses dias Deus esteja trabalhando no seu coração. Você que gosta de, às noites, assistir pornografias em internet. Você que gosta de, nesses dias, estar pensando e voando fora dos padrões de Deus, lá nas lucubrações de seus pensamentos. Que nesses dias o Senhor te ajude a entender isto. Ele vai para a segunda proposta agora. No verso 4 ele tem uma outra grande ideia. E no verso 4 ele diz: Cristo aprecia crentes fiéis em sua igreja morta. Tremendo. A gente tem um cenário interessante. Ele aprecia crentes fiéis em uma igreja morta. Ou seja, a gente pode ter uma igreja, às vezes, aparentemente, espiritualmente viva, mas que tem crentes mortos. Mas a gente pode também ter em igrejas, eu falo aí igreja, grupos, reuniões, assembleias mesmo dos santos, igrejas mortas no aspecto da vida de Deus, mas que tem lá dentro um ou outro bem aceso, vivo, crentes que não se desconfigurou, mesmo dentro de uma igreja desconfigurada. É possível ter crentes em lugares em que você diz, que igreja que tenta agradar a tudo e a todos. Mas lá dentro pode ter um crente fiel, saudável e que não se desfigurou. Veja que agora ele vai trazer o verso 4 dizendo o seguinte: mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Mesmo sendo a igreja luxuosa, que vivia no seu luxo, e mesmo nesse luxo todo, nessa riqueza toda, a semelhança do aspecto da cidade, ela tinha gente que não tinha contaminado as vestes. Ela tinha gente que não tinha as suas vestes sujas, porque a ideia de contaminar as vestes é vestes poluídas, manchadas, contaminadas, sujas. E o Cristo aqui já vai trazer um encorajamento para esses que não contaminaram as suas vestes. Ele diz: andarão comigo vestidos de branco, pois são dignas. Essas pessoas eram dignas de Cristo, não pelos méritos. Lembre-se sempre disso. Nós não somos dignas de Cristo pelos méritos nossos, pelas nossas forças, mas pelo mérito de Cristo, porque aqui ele mostra a ideia clara da purificação das vestes. E isso me faz lembrar da promessa de Deus em Cristo, da promessa de Deus lá no Antigo Testamento, em Gênesis. Quando Adão tentou se auto-justificar, cobrindo-se com vestes de folha, lá no capítulo 3, 7 de Gênesis, no capítulo 3, 21, diz que Deus vestiu Adão com peles ou túnicas ou vestes, à luz agora do grego aqui no Novo Testamento, vestes de animais. E aqui a ideia de que essa forma de justificar o homem não é dele mesmo, mas é do próprio Deus. E é Deus que está dizendo: olha, teve gente que não se
contaminou, não desbotou. E essa ideia de vestes brancas é muito clara, que é a ideia de gente que está agora diante do Cordeiro, porque foi um crente que permaneceu fiel, mesmo diante da morte. Se você observar o capítulo 6, vá comigo um pouquinho lá para frente, quando ele abre o 5º selo, no verso 9, 6, 9. Veja comigo, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Veja que as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram eram gente fiéis. E diz o verso 10, eles clamavam em alta voz, dizendo, soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar o que habita sobre a terra, os que habitam sobre a terra, e vingar o nosso sangue? Olha a resposta de Cristo para esses irmãos fiéis. Olha o que ele diz, cada um deles, no verso 11, 6, 11, recebeu túnicas brancas, lhe foi falado que repousasse, aguardasse, esperasse lá, ainda por um pouco mais de tempo, até que completasse o número de seus conservos e os irmãos que haveriam de ser mortos, assim como também eles haviam sido mortos. O que é pessoas que andarão comigo vestidas de vestes brancos, pois são dignas? São pessoas que foram fiéis e morreram por causa da fidelidade. Então o que é que ele diz? Ele diz, olha, tem gente fiel na igreja, mesmo num cenário de uma igreja que aparentemente apresentava-se viva e estava morta, tinha gente viva lá dentro, tinha gente crente boa. Sabe, meus irmãos, o meu sonho é que aqui a gente tenha só gente viva. Eu espero que nesse cenário, querido, talvez a pergunta que aqui seja feita, em que grupo você estaria hoje dentro da Igreja Batista Nova Aliança, a reflexo em relação a essa igreja de Sardes que estamos estudando? Será que você faz parte dos crentes mortos ou dos crentes vivos? Seria uma pergunta interessante para mim, para você, para nós nesses dias. Como nossas vidas estão diante de Cristo, manchadas ou purificadas pelo sangue e santificadas pelo seu Espírito, apesar da opressão? Acho que aqui tem outra coisa, não importa o cenário onde você esteja, se numa igreja aí você diz, pastor, eu sou assim, eu estou infiel, porque eu estou no meio de uma igreja infiel. Não, aqui Cristo está dizendo, tem uma igreja morta, mas dentro dessa igreja morta tem crente vivo, dentro dessa igreja parte infiel, tem crente fiel. Então isso significa dizer que o crente não é produto do meio, como diz no aspecto que o homem é produto do meio. Se você é crente em Cristo, pela graça de Cristo, você vai influenciar, e Cristo nos chama isso, a fazermos isso na carta aos Romanos. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento de Cristo. Portanto, é claro, Cristo aprecia crentes fiéis em sua igreja e os encoraja. E talvez a pergunta clara é, fazemos parte de que grupo dentro do corpo? O grupo dos que estão mortos? Ou o grupo dos que estão vivos? Os 7 olhos de Cristo, ou aquele que tem os 7 olhos, que enxerga tudo, pelo poder do seu Espírito que atua no meio da igreja dele, no meio da igreja dele. Ele enxerga isso. E talvez você seja aquele crente que acha que é o tal. Mas eu queria pedir graciosamente, peça a Cristo para sondar seu coração nesses dias. Se não tem pecados ocultos como ira, raiva, cólera, ciúmes, inveja, facções, partidos, pecados da carne, como a gente estudou na carta de Pedro, obras da carne, e ali ele traz tantas coisas, e que às vezes a gente pode não ter uma, mas pode ter outra. Mas Cristo é o antídoto para isso. Cristo é a solução para isso, querido. Como aplicar esse princípio de que Cristo aprecia crentes fiéis em sua igreja? Cristo é quem prescruta toda a vida de sua igreja, e os seus olhos veem tudo. Ele vê a igreja morta, mas ele vê a igreja viva, auxiliada pelo seu Espírito. É possível uma igreja morta ter crentes vivos. E aqui talvez é exatamente isso que a gente já fez. Onde você se encaixa? Dentro de uma igreja morta. Você é um crente vivo? Mas para você que é um crente morto, o sinal, o imperativo de Jesus é reaviva,
o que ainda resta. Porque diante de Deus, você não está bem visto. Isso é graça, amado. Isso é graça. É possível não se contaminar apesar das pressões que nos cercam, irmãos. É possível, mesmo diante da pandemia, esses dias eu tenho ouvido muita gente, a pandemia tem levado gente à loucura, a pandemia, o isolamento tem gerado muitos maridos em baterem na mulher, tacar o pau na mulher. Se você é uma igreja viva, é um crente vivo, a pandemia não vai alterar seu coração e você arrumar a mão na esposa, no esposo, ou você arrumar a mão no esposo, que assim como a gente tem, talvez não é muito propagado, mas só propaga a lei Maria da Penha, né? O homem que bateu na mulher. Mas deve ter uma outra lei aí, deve ter uns homens também que apanham da mulher porque não propagam. E aí, de repente, pode ser também trabalhado. Tanto que bate na mulher, tanto que apanha da mulher, é preciso, se for crente, aí é morto. E se for crente, precisa reavivar agora a sua fé. E entender que não é a pandemia que vai fazer você bater na mulher, espancar os seus filhos e viver uma vida completamente desconecta do Evangelho. Eu estou vivendo assim porque ninguém está me vendo, eu estou em isolamento. Os que têm os 7 olhos, aquele que tem o Espírito e com 7 olhos, ele está vendo, filho. Aquilo que você faz, aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos debaixo do cobertor, debaixo da cama, os 7 olhos de Cristo, que tem olhos com chama de fogo, não fica nada disso encoberto. Às vezes parece que a gente, como crente, age igual aquela criança. Emanuel, ainda assim, ainda tem um pouco da inocência, e tem um momento que ele se esconde atrás de uma cortina, e ele grita de lá, painho, vem me ver. E eu pergunto, onde você está? Bem perto dele ele diz, eu estou aqui. Só que a gente não é inocente. A gente sabe que Deus conhece todas as coisas. E Ele prescruta. E precisamos tomar cuidado com os desejos do coração, com o que pensamos, com o que atraímos pelos nossos olhos para aqui. Ou o que sai daqui para aqui. Finalmente, Cristo faz promessa e encoraja os fiéis de sua igreja. No verso de número 5 e 6, Cristo faz promessa e encoraja os fiéis de sua igreja. Interessante que é graça o tempo todo. A igreja morta ele chama para ser viva. Aos crentes fiéis dentro da igreja morta, ele encoraja com promessas. E aos crentes fiéis, ele continua dizendo, assim, o vencedor será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. E aqui a gente tem o mesmo princípio anterior. O vencedor será vestido de vestes brancas. É o que está ali em Apocalipse 7:9. Os trajando as vestes brancas estão agora diante do Cordeiro, na Assembleia dos Santos, na Assembleia do Justo, na bodas do Cordeiro, reunidos com o Santo Cordeiro de Deus. A premiação é a presença fantástica, gloriosa, triunfal do Cordeiro com os seus santos. Isso é para aqueles que são fiéis. E ele está dizendo aos vencedores, aos fiéis, eles serão contemplados, eles serão premiados com vestes brancas, vestes reluzentes. Aí a ideia clara de escrito na vida, com o nome escrito no livro da vida. E aí ele diz, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Em Apocalipse, capítulo 20, 15, aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. O que é que ele está dizendo? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, está fora. E aí a gente encontra que somente os que estão escritos no livro do Cordeiro entrarão com ele na bem-aventurança, Apocalipse 21, 7. Somente eles. E aí quando ele diz, olha, pelo contrário, no versículo 5 ainda, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, aos vencedores que são fiéis, eles terão os nomes escritos no livro da vida. Essa é a contemplação, a premiação, é o encorajamento. Aos vencedores que são fiéis, a Bíblia diz que eles serão confessados diante do Pai
e diante dos anjos, porque eles confessaram a Cristo. Aquele princípio lá de Marcos 10, 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eles também serão confessados diante do Pai. Então Cristo faz promessa, encorajando os fiéis, dizendo que eles serão contemplados e confessados e reconhecidos diante de Deus e diante dos anjos. E aí ele faz a última advertência, que é a advertência de todas as cartas: ouçam o Espírito. Ouça o Espírito, que é exatamente o Espírito de Cristo, que são os olhos de Cristo no cenário da atuação da igreja de Sardes e também da igreja de nossos dias. Portanto, Cristo aprecia mortos e vivos na igreja e os encoraja com alertas e promessas. Eu quero trazer o princípio aqui de Cristo faz promessa e encoraja os fiéis da sua igreja. Cristo sempre termina a carta aos fiéis com promessa, encorajamento para viver o Evangelho. O que é bom é que Cristo não só ele admoesta, ele começa sempre admoestando a correção, mas depois ele termina encorajando com promessa. Isso é uma graça encorajadora. Ele está dizendo, vale a pena ser fiel, querido. Vale a pena, pela graça de Deus, ser fiel. Aqueles que estão mortos espiritualmente e enganam a Cristo nessa vida, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que confessam a Cristo de forma disfarçada, mas de outro canto, nega, essa pessoa ainda não entendeu o que é ser um cristão genuíno. Portanto, ele pede para que a gente tenha, de fato, os nossos nomes escritos no livro da vida. O que vai acontecer naquele dia? Quando a gente nasce, a gente tem o nosso nome escrito num registro, num livro de registro de nascimento. E a gente recebe a certidão de nascimento. Quando a gente morre, a gente tem o nosso nome tirado do livro da certidão de nascimento, e nosso nome vai para um livro de certidão de óbito. Então você sai do livro dos vivos e você vai para o livro dos mortos. Certidão de nascimento, quando nasce, vai para o livro da certidão de nascimento. Certidão de óbito, quando morre, vai para o livro dos mortos. E em Cristo, quando você crer nele, o seu nome é tirado do livro dos mortos e é colocado no livro da vida. Isso é fantástico para quem crê em Cristo e guarda o mandamento não por si só, mas porque por ele também é encorajado e sustentado. Salvação é de Deus e sustentação da salvação também é de Deus em Cristo no auxílio do seu Espírito. Que nesses dias, querido, tenha acontecido exatamente isto. No dia em que você creu em Cristo, naquele dia, seu nome foi colocado no livro da vida e tirado do livro dos mortos. E que isto tenha de fato feito a diferença na sua vida e na sua história. E que de lá para cá você nunca mais tentou se envolver com alguém que ainda está com o nome escrito no livro dos mortos. Eu quero terminar com uma história. Tem uma história, essa história quem conta é Hernandes Dias Lopes. Eu acho que ele já falou isso, não sei se num livro ou se em uma pregação, mas ele trouxe essa história. E já vi também de outros pregadores, de outros pastores. É a história de uma igreja que estava passando uma dificuldade muito grande na sua vida espiritual. E o pastor, o líder da igreja, ele resolveu então tentar despertar a igreja com uma situação muito complexa. Disse que ele um dia anunciou, num domingo, que faria cerimônia de sepultamento da igreja. E o pastor então convocou a igreja, que vivia um profundo estado de vida espiritual desregrada, ou estava espiritualmente morta. Ele disse então, no domingo que vem, vou fazer a cerimônia de sepultamento da igreja. E todos os crentes, tanto aqueles que eram assíduos como aqueles que não, no domingo então seguinte, até os faltosos estavam presentes. O pastor então começou o culto e bem
defronte do púlpito, estava lá um caixão. E num caixão, ele então colocou esse caixão lá e deixou. E o clima, de fato, era um clima muito sombrio, difícil, complexo. Havia uma tristeza no ambiente. E a curiosidade misturava com o temor e assaltou todos e ficaram todos boquiabertos com a circunstância. Depois então do sermão, o pastor orientou os crentes a fazerem uma fila e fez o seguinte, pediu para que eles viessem ver o defunto que deveria ser enterrado naquele caixão que estava lá. E cada pessoa passava e olhava para dentro do caixão e ficava comovida. E algumas pessoas saíram quebrantadas em lágrimas. A congregação inteira ficou completamente copiosa e chorosa, porque no fundo daquele caixão que estava a ideia de um corpo, na verdade tinha um espelho. E quando os crentes, os irmãos, a igreja que o pastor convidou para ver o sepultamento da igreja, passava agora por perto do caixão e ele então abria ou fazia com que os crentes olhassem para o caixão. Quando cada um passava e olhava, saía chorando, triste, porque ele via a sua própria imagem. Cristo olha para a igreja de Sardes. Aparentemente ela estava viva, mas espiritualmente ela estava morta. Essa ilustração do pastor com o caixão faz nós entendermos isto. Como é que estão nossos corações diante de Deus? Nossa vida espiritual, nosso ser. Que Deus te faça enxergar como você está agora, como crente, como igreja. Talvez até uma igreja histórica, que diga que tenha 200, 300 anos dentro de uma denominação. Mas você já parou para perceber, igreja histórica, que não é a tua história aqui que diante de Cristo vai ter validade? Igreja Batista Nova Aliança não é a história dela. Não é a sua história, minha igreja que eu pastoreio, que diante de Cristo vai ter validade. É a história de Cristo na vida da igreja que tem validade. Que seja a história de Cristo, a vida de Cristo, que esteja, meu irmão, minha irmã, na tua vida, no teu coração, nos nossos corações, em nossa história. É Cristo em nós. Não nós em Cristo, é Cristo através de nós. Paulo disse isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Vamos cantar? Marcelo e Maria vão cantar. Senhor do Universo, entrega a sua vida a Cristo. Deixa o Espírito Santo te levar a uma genuína santificação. Não tente fazer isso sozinho. Só em Cristo, no auxílio do seu Espírito. Mas lembre-se, Ele está me chamando, está te chamando antes da volta dEle. Isso é graça. Porque quando Ele voltar, embora Ele vai ser sempre o Deus poderoso, gracioso, mas Ele vai trazer juízo definitivo. Por isso que é juízo final na volta dEle, num dia D. Vamos cantar, Senhor do Universo. Minha vida entrego a Ti. Os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim um vaso novo, um coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. É
Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe um perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Deus Santo e glorioso Pai, obrigado porque enxerga em Tua igreja aquilo que não Te agrada e antes da Tua volta nos ajuda a corrigir. Que nesse dia no seio da Tua igreja, Batista Nova Aliança, essa parte da agência, o Senhor que prescruta todos os nossos corações, o Senhor possa admoestá-la, independente do contexto e da situação em que ela viva, a que ela possa, ó Deus, nesses dias enxergar como igreja que está ou não fazendo o que Te agrada e que Te glorifica. Alerta a Tua igreja também nesses dias para uma vida coerente nos princípios da palavra e que nós usemos Tua palavra, Teu evangelho para nos corrigir pela graça e levar aqui o evangelho pela graça, corrige a outros para estarem perfeitos, santificados na presença do Senhor. Ao mesmo tempo, ó Deus, corrija corações de pais, de filhos, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças. Profundamente, ó Deus, confronte nossos corações. E, ó Deus, mostre nossa decadência espiritual. Mostre aquilo que não Te agrada, Senhor. E nos traz de volta para uma vida santa. Se é ira, se é maledicência, se é, ó Deus, cólera, se é, Deus, inimizades, se é coração rancoroso, mostra, ó Deus, dentro de cada um de nós, como devemos ser uma igreja viva, e pelo Teu Espírito, acenda, reaviva essa chama do Senhor em nós. Sozinhos não somos capazes. É por meio de Cristo, Pai, que nós Te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo. O Senhor disse que enviaria esse Espírito para nos convencer, mas também para nos santificar em Cristo, para nos apresentar por meio de Cristo ao Senhor, imaculados, igreja gloriosa naquele dia. Nós esperamos, Deus, porque sozinhos não temos capacidade. A Ti seja a honra e a glória pela salvação da igreja e pela restauração da igreja, mas também, Deus, pela forma como o Senhor a conduz até aquele dia em Cristo. Glória seja dada a Ti, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Se Deus permitir, queridos, estaremos terça-feira de volta, dessa feita estudando o livro de Abacuque. Um forte abraço no coração de vocês. Deus os abençoe.